Na tarde do último sábado, o São Paulo atropelou o Clube Vital por 8-1 pela oitava rodada do Grupo 10 do Paulistão Sub-20, em um jogo disputado no Estádio Municipal Prefeito José Liberati, em Osasco. Matheus Manso, Matheus Amaral, Hugo, Raio Francisco, Enzo Boé 2 vezes, Paulinho e Ganael anotaram os gols do São Paulo, enquanto Luiz Henrique descontou para os visitantes. Com a vitória, o São Paulo chegou aos 24 pontos e se manteve na liderança do Grupo 10 com tranquilidade. Agora o São Paulo volta a campo pelo Paulistão Sub-20 na sexta-feira, quando visita o Grêmio Osasco. Torneio mais querido pela torcida de São Paulo, a Libertadores já movimentou para o clube uma renda bruta de bilheteria no valor de 12,7 milhões nos 3 jogos em que realizou dentro do Morumbi. A vitória contra o Talleres por 2-0 registrou um recorde de público e renda em 2024. Em média, o São Paulo acumulou uma renda bruta de 4,2 milhões por jogo. Desse valor, claro, são deduzidos os valores destinados às taxas obrigatórias para a realização das partidas. De toda forma, o São Paulo tem levado muita gente ao Morumbi. O ingresso médio teve um aumento ao longo da fase de grupos. Foi de 73,60 na vitória contra o Cobressal para 78,52 no empate sem gols contra o Barcelona de Guayaquil e acabou em 91,75 na vitória contra o Talleres. Classificado para as oitavas de final, o São Paulo conhece seu adversário nesta segunda-feira no sorteio da Conmebol. Por ter terminado a fase de grupos em primeiro, a decisão será dentro do Morumbi. As partidas serão nas semanas de 14 e 21 de agosto. O São Paulo perdeu o experiente lateral Rafinha logo no início da temporada devido a uma lesão, o que gerou preocupação na torcida. No entanto, os problemas do São Paulo foram resolvidos rapidamente quando Igor Vinícius, recuperado de uma grave lesão, assumiu a posição. Igor Vinícius voltou a atuar pelo São Paulo no dia 20 de janeiro, após exatos quase um ano fora. O lateral direito sofreu com problemas no pubis ao longo de 2023 e, devido ao problema, teve que passar por 2 cirurgias, o que fez perder praticamente toda a última temporada. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o lateral relembrou o período em que precisou ficar afastado dos campos. Para falar a verdade, foi um ano muito difícil para mim. Fazer 2 cirurgias no ano, sofrer com lesão e com dores. Eu tinha 26 anos e nunca tinha passado por isso. Realmente foi um ano muito difícil, um ano atípico para mim. Às vezes em que eu estive no clube, sempre foram lesões pequenas de ficar um mês fora, e essa aí me tirou praticamente o ano todo. Realmente foi um ano muito difícil e eu tive que ter muita força para não perder, para não desviar. Mas neste ano, após um longo caminho de recuperação, o lateral vive um dos seus melhores momentos com a camisa São Paulina. Este ano, graças a Deus, estou bem feliz aqui, e isso faz com que eu valorize muito o clube. Cada partida que eu faço, cada oportunidade que eu tenho, eu dou o meu melhor, porque eu sei o quão difícil foi ficar fora, disse. O próprio jogador reconhece o atual momento como um dos seus melhores em todos os anos de São Paulo. O lateral destacou a sequência invicta que o São Paulo vive. É o meu melhor momento aqui, sim. Apesar de ter tido um ano ruim no ano passado, agora estou vivendo bons momentos no clube. Este ano, tendo uma sequência boa de jogos. Agora, com o Zubeldia, a gente está tendo uma sequência de 10 jogos sem perder. Acho que todo mundo está valorizando e tendo uma importância muito grande para a equipe. Acho que vivo o meu melhor momento aqui também pelas competições. Na Libertadores, classificamos em primeiro do grupo, estamos bem no Brasileirão, temos tudo para fazer um grande ano e brigar pelas competições. Finalizou! O técnico Zubeldia chegou ao São Paulo no final de abril e já transformou a equipe. Na última quarta, o São Paulo bateu o Talleres e assegurou vaga nas oitavas de final da Libertadores
como líder do grupo B com 13 pontos. Zubeldia tem aproveitado o pouco tempo de casa para fazer testes na equipe são paulina e apesar de ter dado oportunidades para todos os jogadores que não vinham atuando muito, alguns perderam espaço na equipe, como foi o caso de Ferrarese. O venezuelano não começou a temporada como titular de São Paulo e entrou em campo em apenas 6 dos 13 jogos disputados no Paulistão. No entanto, após a data FIFA de março, ainda com Carpini no comando do São Paulo, conseguiu uma vaga entre os 11 iniciais. Ferrarese, assim, saiu jogando em 3 partidas seguidas contra Cobressal, Fortaleza e Flamengo. Contudo, quando começou a ter uma sequência como titular, ele viu Carpini ser demitido do comando do São Paulo devido aos maus resultados. A chegada de Zubeldia ao São Paulo fez com que Ferrarese voltasse ao banco de reservas. No duelo contra o Atlético Goianiense no Brasileirão, por exemplo, o argentino optou por mandar a campo um esquema com 3 zagueiros. Arboleda, Alan Franco e Diego Costa foram os titulares. Além disso, o jogador acabou vendo seus concorrentes se destacarem. Alan Franco tem desempenhado bem e se tornou titular ao lado de Arboleda. Com a Argentina em campo, o São Paulo ainda não foi derrotado na temporada. Sob o comando de Zubeldia, Ferrarese recebeu oportunidades em 3 partidas, nos jogos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, quando o argentino mandou a campo um time reserva. A outra partida em que Ferrarese ganhou minutagem foi contra o Vitória pela 5ª rodada do Brasileirão. Para efeito de comparação, Diego Costa, por exemplo, tem tido mais oportunidades com Zubeldia. O brasileiro disputou 5 partidas com o argentino, sendo 4 como titular e 1 como reserva. O único zagueiro que teve menos chances que o venezuelano foi Sabino, contratado recentemente pelo São Paulo. O volante Bobadilla tem sido peça importante no São Paulo de Zubeldia. O paraguaio, que no início do ano não ganhou muitas oportunidades e vem sendo bastante utilizado pelo novo técnico, seja como titular ou entrando durante os jogos. Sob o comando do argentino, o volante tem ganhado sequência nos 11 iniciais. Já são 5 jogos como titular, sua maior marca desde que chegou ao São Paulo no início deste ano. Não à toa está entre os convocados da seleção paraguaia para os amistosos que precede a Copa América. Em entrevista a São Paulo Play, Bobadilla celebrou a convocação para o Paraguai e valorizou a sequência de partidas no São Paulo, afirmando que tal continuidade foi fundamental para a chamada. Estou muito feliz pela convocação. Todo jogador que representar a seleção, estou muito feliz também pela sequência de jogos. Se não fosse pela sequência, eu não iria para a seleção. Estou tentando aproveitar as oportunidades para fazer o meu melhor e ajudar o time, disse. O jogador também aproveitou a oportunidade para exaltar Alisson, seu companheiro na volância são paulina. Bobadilla, que vem sendo titular ao lado do camisa 25, destacou toda a ajuda que recebeu do companheiro em seu período de adaptação no clube. O Alisson é um jogador muito importante no time, é um grande jogador. Ele me ajudou muito para eu me adaptar rápido, é um jogador que tem muita qualidade para jogar ao lado de qualquer um. Então, para mim, foi muito mais fácil quando eu comecei a jogar, porque tinha ele do meu lado, disse.